eu cheguei aqui para divulgar nada do bom dia para vocês, porque eu tô sem, como é que eu tava sem internet. Tava sem internet. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um alô aí, por favor, se me ouvindo bem. Serginho, Enzo, me dá um alô aí, por favor, se estão me ouvindo bem. Gente, dá um oi para você. Uma bagunça aqui, mas eu entrei assim meio de supetão, porque ontem era para eu ter feito o Café no Barracão ontem, a gente já dando entrada nas notícias de carnaval e tal, só que eu amanheci sem internet, a internet só foi voltar à noite. E hoje eu já... pois é, Marcelo, fiquei sem internet, não tive como fazer. E hoje a mesma coisa, amanheci sem internet. E aí eu estava aqui esperando agora que a internet voltou. E eu estou até meio receosa se de repente eu estiver falando com vocês aqui e eu sair do ar de repente, é porque a internet caiu novamente. Não sei por quê, porque a minha internet é uma internet muito boa, mas as operadoras às vezes estão com esses problemas aí, a gente nunca sabe, né? Bom, mas vamos tentar assim mesmo. Vocês me desculpem aí o jeito, né? A coisa aqui tá meio bagunçada, mas vamos lá. O Lourenço, Serginho, Marcelo, o Sérgio Oliveira, Tiago, Valquir. Bom dia, gente. Bom, eu não planejei nada para essa manhã de hoje, para quem está indo trabalhar, para quem está aí no trânsito, para quem está engarrafado. Não planejei absolutamente nada. Estou abrindo aqui com vocês agora direto as notícias, né? Vendo aí as notícias do Carnaval. E muita coisa surgindo, né? Ao mesmo tempo aí na rede do Carnaval, falando de várias coisas, né? Várias escolas. E a gente vê informações tão misturadas, na verdade. Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa, e a gente fica assim, caramba, como é que tá, como é que realmente as pessoas estão enxergando a coisa de uma forma, se a gente for parar para pensar, mais séria. Em relação aos ensaios técnicos, desde o ensaio da outra semana, dos primeiros dias, e agora do segundo final de semana que passou, eu estive assim percebendo várias coisas lá na avenida. A primeira é como que o nosso carnaval ele está realmente sendo desvalorizado, não pela... você vai falar assim, mas desvalorizado como, Lia? Porque as escolas estão lá fazendo os ensaios delas, as escolas estão se apresentando e tal, todo mundo queria ensaio técnico, todo mundo está lá, o pessoal está curtindo. Tá, ok. Porém, quando a gente olha, a gente vê uma coisa que não muda. Entra ano, sai ano, continua a mesma coisa, o mesmo descaso em várias situações, como, por exemplo, essa questão que o pessoal está debatendo de uma forma bastante frequente e enfática, que é a questão do transporte, da hora que o pessoal vai embora para casa, quando terminam os ensaios. Se nós abrirmos a rede hoje, nós vamos ver várias pessoas falando, poxa, foi um sufoco na hora de ir embora, foi isso, e para todo mundo foi igual. Para mim, foi muito ruim no primeiro final de semana. Eu acho que eu comentei com vocês, eu fui a pé do Sambódromo até depois do Largo do Estácio para conseguir pegar um táxi para poder ir embora para casa. Mas há de se convir que não é todo mundo que vai poder gastar um dinheiro com táxi, um dinheiro com aplicativo. Não é assim, não é tão fácil, né? E os carros também de aplicativo que rodam num determinado horário não são muitos. Então, as pessoas que desfilam, que a grande maioria mora para a Zona Oeste, mora na Baixada, ficam com uma dificuldade imensa de ir embora. Até quem mora próximo. E esse é um problema recorrente, que entra ano, sai ano, nada muda. Já sabendo que os desfiles iriam acontecer, os ensaios técnicos vão acontecer, já tem um calendário prévio arrumado. Qual é a dificuldade de se entrar em contato com a prefeitura, com os órgãos responsáveis, com as empresas responsáveis e entrar numa negociação para que se beneficie a população do carnaval? É todo ano a mesma coisa, a mesma lenga-lenga, as mesmas desculpas, a mesma fala. E isso me impressiona, porque isso para mim me mostra um descaso gigante com o povo do carnaval. E ontem, aliás, eu vi uma notícia, não sei se vocês chegaram a ver, uma notícia de que como é que eu vou dizer, o estilo musical
brasileiro agora considerado. Vocês lembram daquele jargão muito usado, né? Que o Brasil é o país do samba, do futebol, né? Das mulatas, samba e futebol. Né? Isso sempre foi falado ao longo de uma série de um monte de anos. E dessa vez não. Passou a ser, agora saiu numa notícia, se eu não me engano foi o jornal Globo que publicou, falando que agora o estilo musical do Brasil é o sertanejo. E eu não tiro a razão deles, não. Porque realmente o sertanejo cresceu muito. E o samba perdeu totalmente o protagonismo. Totalmente. Quem falar que não, tá? Porque o samba perdeu o protagonismo, sim. Tá? Então a coisa está indo de mal a pior. Muita gente passando pano, muita gente dizendo que está tudo maravilhoso, porque é aquilo, né? Se tá bom para mim, que se dane o resto. Então, a gente vai continuar nessa lenga-lenga, entra ano, sai ano, vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Não adianta ir para a rede social berrar, porque vai continuar acontecendo as mesmas coisas, enquanto o próprio sambista não se der o valor. É isso, né? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Serginho Lourenço perguntando aí dos spoilers da Viradouro. O Thiago Lia, como está a situação da Superliga. Serginho aqui falando da questão também dos transportes. Eu vou responder a vocês. Vamos lá. O Marcelo falando do roubo de cabos, não é verdade, Marcelo? É desse jeito, é desse jeito. Vou responder primeiro aqui o Lorenzo. O que acha dos spoilers da Viradouro? Lorenzo, eu penso que a Viradouro é uma escola que ela se tornou uma potência do carnaval. Eu sempre fiquei muito feliz com a Viradouro. A Viradouro sempre foi uma escola que eu gostei, sempre gostei muito. E ela cresceu, se tornou uma escola bastante poderosa. Nos últimos anos vem mostrando desfiles cada vez mais fortes, cada vez mais brigando pelo topo. Ela não entra mais para fazer carnaval, mais ou menos. Isso é uma marca registrada da Viradouro agora. Ela não é mais uma escola que entra no carnaval só para constar, só para estar ali. Não, ela entra para ganhar. Ela entra para conquistar título. É uma escola que tem um nível de competição, um nível de competitividade extremamente alto. E ela trabalha para isso. Não acredito que ela vá fazer por menos do que ela já fez até agora, né? Todos os spoilers que ela dá, tudo que ela faz é extremamente pensado, uma visão de marketing muito grande, tudo para atrair pessoas, atrair torcedores, atrair seus seguidores, seus componentes, apoios, patrocinadores e tudo mais. Então a gente tem que olhar para a Viradouro, independentemente do que ela coloque, por exemplo, em relação a fantasias, em relação a qualquer coisa do gênero, ela tem uma visão de marketing muito ampliada e uma escola que sabe o que quer. Uma escola que, como eu falei, ela está aí para mostrar a que veio e conquistar título, e nada a menos do que isso. Tá? Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar aqui alguma coisa aqui, vou ver se eu consigo pegar alguma coisa dela aqui para a gente falar em cima disso. Deixa eu ver aqui. Peraí. Só tem uma coisa que eu não gosto, que eu vou dizer para vocês, que eu não curto muito em relação à Viradouro. A Viradouro, antigamente, ela era uma escola que a gente ia, e uma escola muito alegre, muito receptiva, né? E ela, como é que eu vou dizer? A gente chegava lá, a gente tinha uma liberdade, entre aspas, de você curtir tudo ali, você estar ali muito, numa troca muito gostosa com a escola, com os componentes, com tudo. Hoje, a Viradouro é uma escola que eu acho que ela, pelo crescimento que ela teve, ela se colocou de uma forma um pouquinho, como é que eu vou dizer? Uma coisa que a gente não se sente mais com essa coisa gostosa de chegar lá e curtir uma comunidade. Ela é uma escola muito, sabe, muito regrada, muito cheia de regras, muito cheia de não pode isso, não pode aquilo, você chega lá como se você fosse um turista, entendeu? Uma pessoa que de repente é antiga de carnaval, você não é olhado mais dessa forma. Eu não me sinto mais tão à vontade quando eu vou lá, sabe? Pessoas que eu conheço, que são de lá,
pessoas que eram assim, né? Você tinha aquela coisa do sambista, aquela coisa de agregar. Hoje a gente chega lá, tem muita gente na Viradouro que se veste de uma capa e não, eu sou da Viradouro, eu sou o diretor, eu sou não sei o quê, e trata as pessoas de uma forma não muito legal. Tá? Isso ninguém está me falando, isso eu comprovei das últimas vezes que eu fui lá. E eu deixei de ir na escola por isso. Eu deixei de ir, eu não vou mais. Porque eu não gosto da maneira como a escola se tornou. Eu gostava quando ela era uma escola mais povo, sabe? Mais povão, menos... Agora eu não gosto muito da vibe, sabe? Da escola, não gosto. Agora, não tiro, não estou dizendo, não estou tirando os méritos da escola. É uma grande escola, é uma potência do carnaval, é uma escola que conquista títulos. Mas eu acho que ela perdeu um pouco uma característica dela que eu gostava muito, que era essa coisa do povo, de trazer o povo para perto dela, de ser uma escola lá com, sabe, integrada com o povo. Hoje ela se tornou uma escola muito não sei, diferente, num clima que eu não gosto muito, tá? Mas ela é uma escola que vocês podem ter certeza que ela vai vir para os desfiles para ganhar. Ela vai vir não querendo menos, tá? Então, vai de cada um. Isso é uma opinião minha pelo que eu passei, pelo que eu vi na escola, já várias vezes, isso ninguém me contou, coisas que eu presenciei e que eu não gostei. Então, é desse jeito. Agora, em se tratando de desfile, falando de carnaval, ela é uma senhora escola, hoje em dia. Não tem muito o que falar. Seja qual for o enredo, seja qual for o samba, ela vai entrar para ganhar, ela vai entrar para briga, ela não faz por menos. Essa é a grande diferença. Eu acho que ela também amadureceu de uma forma que, quando ela entra para a competição com outras grandes escolas, ela sabe que ela está ali competindo de igual para igual. Por exemplo, hoje com uma grande Rio, que se tornou também uma grande potência, você tem aí a Beija-Flor, você tem outras escolas, ela sabe que ela está ali naquele patamar e ela não vai fazer por menos. Entendeu? E isso independe do que ela tem de fantasia, do que ela tem de enredo. Sabe, totalmente, ela sabe o que ela tem que fazer. É simples assim. E ela sabe fazer carnaval. Deixa eu ver aqui. O Lourenço botou aqui. Hoje em dia ela faz os desfiles para os jurados. Exatamente. Exatamente. Você disse tudo. Ela faz o desfile para o jurado. Ela faz o desfile numa leitura de o que o jurado quer. O que o jurado está pedindo. Qual o caminho que o carnaval está tomando para que ela desenvolva o trabalho dela em cima daquele perfil ali, para ir certeira, compreende? E ela faz para isso, ela não vai fazer mais, no nível que ela atingiu, ela não vai fazer mais carnaval com aquela mentalidade, não, eu vou fazer o carnaval para o povo olhar e ver a minha escola e sentir aquela energia bacana. Não, ela, na minha impressão, eu acho que ela se tornou uma escola fria nesse aspecto. Fria, ela faz o método, o que é metódico para ela ganhar e pronto, conquistar o seu título e tal. Repito, não desmerecendo, não estou desmerecendo a escola nem a comunidade. Eu estou dizendo na minha impressão daquilo que eu vi nas vezes que eu voltei lá e que me fizeram eu não voltar mais. Não tenho prazer de ir, sabe? Aquela coisa que eu vou amarradona, eu falei, pô, vou lá porque eu vou curtir um samba lá. Não, porque às vezes que eu fui eu não curti. Então eu acho que, não sei, ela posso estar muito enganada, eu sei que tem gente que de repente não vai gostar do que eu estou falando, mas é a minha opinião, entendeu? É o que eu vejo, é o que eu sinto, né? Mas, repetindo, não é uma escola para brincadeira, não é uma escola para ser subestimada, pelo contrário, é uma escola que vem poderosa para ganhar, simples assim. Exatamente, você disse tudo. É uma grande escola, mas que a gente fica com saudade daquela escola antiga. Eu digo isso da mesma coisa que eu digo do Salgueiro. É a mesma linha, entendeu? Eu fui de Salgueiro há muitos anos. E hoje eu não vou mais no Salgueiro, eu não frequento mais a escola. Eu vou lá quando eu tenho que trabalhar, quando eu quero, na verdade, fazer alguma coisa lá. Quando eu quero fazer algum conteúdo lá de dentro, gravar uma disputa de samba, uma coisa assim, mais pelo trabalho. Mas também não é uma escola que eu frequento mais. E eu fui do Salgueiro muitos anos. Só que o Salgueiro traçou um perfil, uma linha de escola de samba, de forma de ser, que não me agrada. E a Viradouro a mesma coisa, é o mesmo perfil. Não me agrada. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, muito gosto de comunidade. Eu gosto de ver a comunidade dentro da escola. Eu gosto de ver as pessoas se acabando de sambar sem ter que brigar com segurança para poder entrar dentro da quadra.
componente que não é mais visto como componente, é visto como apenas uma peça que vai preencher ali determinadas situações, mas que às vezes chega na escola e é impedido de entrar dentro da escola por N fatores, é tratado de uma forma que eu não acho legal. Então, assim, eu acho que é desse jeito, sabe? Bom, bom dia, Júnior. Vou falar, Thiago. O Paulo botou aqui, Paulo César, falando lá da questão que a gente estava falando dos ensaios, né? Ele falou aqui do público, é uma vergonha fazer isso com o público. Eu fui no ensaio de sábado com a minha mãe de 78 anos e na hora de ir embora não tinha metrô. Passamos um sufoco danado para voltar para casa, não vou mais. É isso, Paulo, é o que eu falo, sabe? E depois que eu responder as outras perguntas aqui do pessoal, eu vou dizer para vocês que o pessoal, eu sei que o pessoal está me perguntando do grupo especial na semana que vem, nos ensaios da semana que vem, e eu não vou mais. Eu não vou fazer mais a transmissão do grupo especial. E eu vou dizer para vocês por quê. Tá? Deixa eu ver aqui quem mais. O Erlon botou. Bom dia, Erlon. Escola de Samba Empresa, exatamente. É o pensamento agora, né? Bom dia, Flavinho. Flávio Brusaco, querido. O Erlon também apontou aqui em relação aos ensaios, a demora de uma escola para outra. Tem que ter 2 carros de som para os ensaios técnicos. Eu acho que tem que ter os 2 carros para todos os grupos, né? Porque realmente se torna uma demora desnecessária. E as pessoas poderiam ter ido embora, porque começou na hora. Poderiam ter ido embora cedo, tá tudo certo, mas o Elon botou, né, no ensaio técnico, Beija, Mangueira, Paraíso Tuiuti foi um caos em relação aos transportes, não tinha transporte público para voltar para casa, pessoas chegaram em casa às 4 da manhã. É isso. E sabe qual é o pior de tudo isso? Que não muda. Entra ano, sai ano, continua a mesma coisa. As mesmas reclamações, os mesmos problemas, o mesmo tudo. E a gente não tem mais essa. O Carnaval Carioca como é que eu vou dizer, a maior festa a céu aberto do planeta. Vamos parar com essa frasezinha que não está servindo para mais nada, porque não é mais, já deixou de ser faz tempo. Só que, né, as instituições querem manter isso, né, se convencer disso e convencer os outros disso. Só que não é mais, não é mais, porque o nível de amadorismo que o carnaval se encontra é uma coisa assim surreal, é absurda, porque isso aí é amadorismo. Como é que você faz um evento para 50, 70 mil pessoas e você não tem transporte para as pessoas irem embora? Como? Isso beira o amadorismo. Se você vai fazer um evento desse porte, você já tem que estar tudo muito bem amarrado. Mas a gente sabe quais são os interesses. Então, o público sofre com isso, né? O público sofre, o público quer ver o evento, mas acontece como o pessoal aí, muita gente foi e não vai voltar, né? Bom, deixa eu ver aqui. Foi o Paulo também falou. Bom dia, Zé Carlos Simões. O Lourenço botou aqui, como dizia São Clemente, carnavalescos e destaques vaidosos, dirigentes poderosos criam tanta confusão e o samba vai perdendo a tradição. É isso aí. J. Andrade. Júnior botou, sábado foi tenso para voltar para casa, saí de lá às 22h30 e não consegui transporte. Sem trem, horrível. É isso aí. E Júnior tá de prova aqui com a gente, porque a gente debate isso, faz tempo. Já dos outros anos a gente já debatia isso. Ao longo do ano todo a gente veio debatendo isso e levantamos essa questão. Será que vai acontecer novamente? Tá aí, né? Vamos ver. Igor Munarinho. Nossa, Igor, quanto tempo! Caramba, quanto tempo não te vejo. Que legal você aqui, que bom. Espero que esteja tudo bem, meu amigo. Valesca, já vou fazer a sua colocação, Igor. O Lourenço, maravilhoso o canal. O Thiago Rodrigues me apresentou já. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Luiz Fernando, carnaval de verdade é na Intendente Magalhães. Esse carnaval da Liesa é para gringo ver. Pior que é. Depois, quando os gringos descobrirem que não é nem para eles verem, aí vai ficar difícil, né? Bom, tratando aí, vou responder 2 coisas. O Thiago perguntou em relação ao carnaval da Intendente Magalhães. O Luiz também tocou aqui no assunto da Intendente Magalhães.
Eu encontrei lá na Sapucaí, no dia da Série Ouro, ontem, no outro e ontem, ontem não, desculpa, anteontem, com o presidente Vinícius, lá da Superliga, e eu até brinquei, eu esqueci, gente, eu até peço perdão, eu esqueci que eu estava com o microfone, dei um grito lá. Falei, Rodrigo, chama o Vinícius aí. Eu gritei lá no meio da transmissão, no ouvido do pessoal, até, nem me toquei na hora. Mas eu chamei, acenei lá para ele, porque eu marquei com ele, marquei não, conversei com ele sobre nós marcarmos uma resenha, né, uma live aqui com ele, para falar sobre o Carnaval da Superliga. Fazer as perguntas, os questionamentos que nós temos, as dúvidas, que são várias, são muitas, né, sobre as escolas e tudo, e ele deu ok, ele falou, Lia, vamos marcar sim. Só que no final de semana passado, ao longo da semana, teve a questão do grupo de avaliação, esse negócio todo, e nós ficamos, e nesse domingo agora, eu tornei a falar com ele, ele falou, não, Lia, essa semana enrolou por causa do grupo de avaliação, mas vamos marcar. Então hoje, eu vou entrar em contato com ele novamente para ver se a gente consegue marcar essa semana ainda, tá? Essa resenha sobre o Carnaval do Intendente. Porque nada melhor do que falar diretamente com o presidente da Superliga, que é a pessoa que sabe, que pode nos dar todas as informações que a gente precisa e que a gente quer. Em se tratando do Carnaval do Intendente pelo nosso olhar, eu já vou dizer a vocês o seguinte. Bom, temos aí agora a definição, né? 30 escolas no grupo na Série Prata, 20, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, que eu já nem me lembro mais de tanta coisa. Deixa eu pegar aqui, só para poder compartilhar aqui com vocês, que eu tenho isso tudo aqui amarradinho, vou pegar minhas planilhas aqui, porque é tanta escola, é tanta coisa, que a gente fica meio tenso, né? Deixa eu só pegar aqui Deixa eu colocar aqui as escolas. Deixa eu pegar aqui, gente. É tanta escola que a gente fica assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, nós temos aí. Caramba, as escolas da Série Prata divididas nos 3 dias. O pessoal me perguntou, Lia, o que você achou dessa questão de só sobe uma? Eu falei, gente, eu falei para vocês que não ia mudar. Vocês lembram disso? Olha só, quem me assiste... Bom dia, Fabinho. Valesca, bom dia. Vocês lembram que nas resenhas passadas, antes de começarem os ensaios técnicos, antes de rolar isso tudo, vocês lembram que nas nossas resenhas, quando estava na questão da divisão dos dias, vocês lembram que nós falamos, já falávamos isso lá, olha, gente, só vai subir uma e tal, que aí estava todo mundo super aborrecido, as escolas estavam aborrecidas, né? Porque, vamos combinar, é uma crueldade. De 30 escolas subir uma. E aí o pessoal, não, tem que rever isso, tem que rever. Eu falei, gente, olha só, eu até acredito que a Superliga possa rever isso e mudar. Aí teve movimentação, né? Porque a gente sabe que tudo que acontece embaixo, na base do Carnaval, na base, ou seja, o grupo de avaliação, série bronze, prata e tal, reflete em cima. E o que acontece em cima reflete embaixo. É isso. E aí eu comentei com vocês falaram, vocês devem lembrar disso, que nós comentamos. Eu falei, gente, olha só, a Superliga, as ligas podem até rever isso, mas eu não acredito que isso vá mudar. Aí tá, falamos, e aí veio a série de, teve reunião, teve plenária, teve isso, teve aquilo, mudou. Vão ganhar 3, ou seja, vai ter uma campeã de cada dia na Série Prata e só sobem 2. Aí gerou um novo questionamento. Ué, mas por que só sobem 2, se é uma de cada dia? Por que isso? Não, porque aí eu tenho a questão da quantidade de escolas do grupo de cima. Aí entrou em toda uma confusão, de novo, 1000 debates, um monte de gente falando, e eu comigo pensando, isso não vai rolar. Isso não vai rolar. Vai voltar a ser o que era antes. Assim como foi lá na questão da Série Ouro. Eu falei, vai voltar o que estava lá no início, que a gente falava. A pessoa, não, Lia, não vai, que não sei o quê. Eu falei, gente, presta atenção. Presta atenção nos acontecimentos. Presta atenção nas conversas. Não é prestar atenção em fofoca de internet, é prestar atenção na movimentação. O Carnaval, se a gente for parar para olhar e para analisar, o Carnaval, ele se movimenta como se fosse um tabuleiro de xadrez. Tem as estratégias, né? Tem as peças certas que se movimentam, que usam as estratégias, que dão um checkmate, que tal.
é um tabuleiro de xadrez, onde as peças vão sendo movimentadas para se ter o checkmate, que é o quê? Alguma coisa que seja benefício para o topo, para as instituições, para quem comanda, para quem está lá em cima. O carnaval ele não é movimentado para beneficiar quem está embaixo. Ou seja, quem é que está embaixo nessa pirâmide? É o povo. É o povo do carnaval. São os seus componentes, são os componentes das escolas. As escolas estão no meio termo ali da pirâmide. No topo estão os gestores do carnaval, a gestão do carnaval como um todo, as suas ligas e tudo mais. A movimentação do carnaval ela é feita para beneficiar a gestão, porque tudo está ali. A decisão é tomada ali. A parte de baixo da pirâmide não tem poder de decisão. Então, essa questão de chegar não, aí pega as fofocadas de internet, porque eu lembro que a gente conversando aqui, a gente fazendo a nossa resenha, eu lembro que, o Júnior deve estar lembrado disso, que nós falamos assim, como é que foi? O pessoal, não, o pessoal que faz as fofocas, né, as especulações de internet, que tem gente que não conhece carnaval, que não sabe nada de carnaval, que pega o bonde andando, ou então que é conhecedor de carnaval, de sentar na arquibancada e ficar assistindo e acha que conhece carnaval. E essas pessoas criam umas fantasias, umas coisas, e eu lembro que uma pessoa botou na rede, falou assim, não, porque o meu informante jurou de pé junto que vai acontecer tal coisa assim, assim, e que isso é certo, que ele jurou, porque ele sabe, porque ele ouviu, e que é o informante do informante do informante. E eu falei, meu Deus do céu, gente, que coisa. Aí eu falei, você vê que não entende nada de carnaval. E não aconteceu o que o informante super sabido estava espalhando por aí, e que não aconteceu. Então, por que eu falo isso? Para que as pessoas prestem mais atenção na movimentação do carnaval. E nessa movimentação você consegue ter uma visão, tem que se ter uma visão mais macro da coisa, uma visão mais ampla, e olhar e falar assim, peraí, se isso aqui está acontecendo aqui, de repente, existem tais opções. Se eles forem por essa aqui, vai resultar em tal coisa. Se forem por essa aqui, vai resultar em tal. Se for por essa outra, vai resultar em tal. Para a gente ter uma visão mais analítica da coisa. Então, muita gente não faz isso. A pessoa pega o bonde andando e sai falando pela internet e fala qualquer coisa. Mas todo boato tem um fundo de verdade. Sim, muitas vezes. Porém, esses boatos que têm fundos de verdade são baseados em coisas que já ocorreram lá atrás. Né? Então, o Júnior até botou aqui, lembra assim, essa época de ano aparecem os sambeiros. O Júnior, inclusive, é um que está sempre nas resenhas com a gente ele está de prova aí que a gente bate, nossa, como nós batemos nessa tecla. E é só entender a movimentação do carnaval. Não é a movimentação das escolas, é a movimentação do carnaval. As escolas, elas são somente o produto disso tudo. Elas são o produto. Elas não têm poder de decisão, elas são o produto. Então, se a gente for reparar a movimentação das escolas, a gente percebe 1 milhão de coisas. A gente percebe, por exemplo, aquelas escolas que não querem ganhar e nem querem descer, que fazem um carnaval para permanecer ali, porque é mais interessante para ela permanecer ali, do que ela ficar no bate-volta, do que ela ir para lá e voltar, ou do que, de repente, ela querer se arriscar um pouco mais e levar uma paulada e ser rebaixada. Tem aquela escola que pensa dessa forma, que fala, deixa eu ver, peraí, que caminho que eu vou escolher? Não, eu prefiro ficar aqui, de boa, que eu tô na boa, ninguém me incomoda. Porque para ela arriscar, para ir lá para cima, ela tem que estar calçada. Ela tem que estar calçada, ela tem que fazer um senhor carnaval. Muitas vezes, a gente sabe que o carnaval funciona dessa forma. De repente, aquela que não fez um ótimo carnaval, vai lá para cima. E aí tem uma série de contestações, mas ela foi lá para cima, não fez um carnaval maravilhoso, mas foi para lá. Mas, de alguma forma, ela está calçada para isso. Compreendem? Então, o que eu falo é o processo do carnaval. E isso, na minha visão, tem tirado todo esse glamour da festa, tem tirado o porquê da festa. Hoje a gente percebe que nem os ensaios técnicos estão atraindo mais as pessoas.
que é triste a gente falar isso, mas nem os ensaios técnicos estão atraindo mais tantas pessoas. O Carnaval da Intendente vai ser um carnaval que ele tem uma característica própria, totalmente diferente, é um outro perfil de carnaval, onde as escolas lutam para sobreviver. Temos hoje grandes escolas que estão na Intendente Magalhães que claramente não deveriam estar lá, mas a realidade estão, então elas vão ter que arranjar uma forma de sair dali. Porque ficar na Intendente Magalhães, tem escola que vai ficar ali anos e anos e anos. Principalmente se mantiver essa questão de só sobe uma. São escolas que não deveriam estar ali, são escolas que elas estão lutando, porque não é por serem escolas grandes, que foram rebaixadas e têm uma estrutura e sabem fazer um carnaval grande, que vai ser fácil para elas na Intendente. Pelo contrário, vai ser extremamente difícil. Porque elas estão acostumadas com outro perfil de carnaval. Elas estão acostumadas com um carnaval onde a estrutura favorece esse crescimento. A Intendente, ao contrário, ela não favorece em nada. Ela não tem estrutura, ela é uma rua apertada, não tem a estrutura de concentração, não tem estrutura de dispersão, não tem... é uma dificuldade tremenda, inclusive, para arranjar componentes. Este ano, eu estou extremamente ansiosa, preocupada e curiosa ao mesmo tempo, para saber como as escolas vão se virar nos dias de carnaval, desfilando nos mesmos dias do grupo especial. Eu estou extremamente preocupada. Agora, fato é que isso será um grande desafio. Um grande desafio. A escola que passar pela Intendente Magalhães nesses dias com um ótimo desfile, ela tem a tendência a ser a grande campeã. Porque as escolas vão ter dificuldades. Vão ter dificuldades. Eu estou vendo que vai passar aquela que errar menos. Cumprir as obrigatoriedades vai ser uma dificuldade gigantesca, gigantesca. E a gente não sabe o que vai acontecer. Se essas escolas que são grandes, como nós temos, Santa Cruz, Cubango, Renascer de Jacarepaguá, Império da Tijuca, Jacarezinho, Rocinha, Vila Santa Teresa, temos várias escolas ali, lutando por um carnaval de um nível, Tubarão de Mesquita, Flamanguaça, lutando por um carnaval de topo, e as outras, que não têm essa expertise de fazer um carnaval forte, de fazer um carnaval competitivo. E as outras? Nós já vimos aí escolas que se retiraram do carnaval, que se retiraram dos desfiles. Nós tivemos recentemente a Delírio da Zona Oeste, que estava vindo numa crescente empenhada em desfilar, em voltar a ser uma escola com um protagonismo maior, com uma qualidade de carnaval maior. Ela estava empenhada em fazer isso, se empenhando em fazer, e, de repente, a gente vê ela colocar lá, se retirando do desfile, porque não tem condição de pagar a taxa que foi exigida, enfim, e tal. Olha a situação, como é que vai se desenhando, e é isso que eu quero dizer para vocês. Se a gente tiver essa visão macro do carnaval, a gente percebe como o carnaval vai se desenhando, né? E aí a gente fica nessa grande interrogação. O pessoal colocou aqui, a Gisele botou, concordo, todas nos mesmos dias. Vai ser difícil para as escolas. O Fábio botou aqui muitas escolas da Ouro, mostrando que estão fazendo ensaios bem abaixo com o público, quase nenhum. O público quase nenhum. Sinceramente, alguma coisa tem que ser feita porque está muito feio. Fábio, está muito, muito. Eu falei para vocês lá na avenida, na hora do ensaio técnico, que eu fiquei assim assustada quando eu vi. Assustada não vou dizer assustada porque a gente já sabe, já conhece. Mas eu fiquei triste, na verdade. Quando eu olhei para aquele setor 1 e vi o setor 1 vazio. E não era Série Ouro. Era o grupo especial. Ensaio técnico do grupo especial. O primeiro dia, arquibancada vazia. As outras arquibancadas, medianas, estava lotado? Não, estava cheio, mas não lotado. E não eram todas. Frisas diminuíram. Tudo
briga na frisa, briga na concentração, briga na arquibancada, briga não sei aonde, porque só mostraram aí nas redes o que teve na frisa, mas teve outras confusões. Tiveram outras confusões, não foi só isso não. Isso me deixou extremamente triste. Série Ouro, nem se fala. As escolas entrando na avenida vazia. E eu ainda eu evito de ficar mostrando muito a arquibancada, porque eu estou fazendo uma transmissão. Eu estou transmitindo uma coisa, uma festa que é considerada uma festa gigante, aonde muitas pessoas estão acessando aquilo ali, vendo, enxergando, pessoas que são dos outros estados, pessoas que são os brasileiros, outros brasileiros que moram fora do país, estrangeiros que estão assistindo de fora do Brasil. E eu tento focar o tempo todo ali embaixo na escola, para evitar de mostrar aquilo tudo vazio. Eu não faço parte da imprensa sensacionalista que gosta de lacração e gosta de ficar botando problema na rede para ganhar like. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de mostrar o trabalho das escolas, e quem me segue, quem segue o nosso canal sabe disso. Eu aponto, sim, problemas. Eu aponto problemas que são necessários da gente debater para melhorias do carnaval, mas não na intenção de fazer lacração de rede social, de internet. Não, porque eu não acho que isso ajuda em nada no nosso carnaval. Então eu ficar focando e mostrando, olha como está tudo vazio, gente, olha que horror, e ficar enfatizando isso, não é bom. Eu mostro quando o pessoal fala ali, a arquibancada está vazia, aí eu mostro assim rapidamente, olha gente, está vazia sim, acabou. Não fico, sabe, massificando aquilo ali, e olha, tá vazio, porque sabe, isso que é horror, porque olha que tá vazio. Cara, foca nas escolas. Foca no que as escolas estão apresentando. A gente depreciar o nosso carnaval não ajuda em absolutamente nada. E é isso que eu vejo, infelizmente, muita gente que se diz imprensa fazendo. Depreciando ainda mais aquilo que já tá uma porcaria. Aí fica difícil, gente. Fica muito difícil. Bom dia, Francisco. O Vanderlei botou, e essa história que a Maricá já ganhou na Série Ouro, complicado. Vanderlei, eu acho que isso é um... Cara, vamos supor que ela ganhe. Vamos supor que ela ganhe. Fez um excelente carnaval e tal, e ganhe. Tudo que foi construído em cima da visão da Maricá é destrutivo. Vou explicar melhor. Quem também me acompanha sabe disso, Júnior Bigodinho que está aqui sabe disso, Francisco sabe disso, Fábio, que já me ouviu falar sobre isso, outras pessoas. O que acontece? Quando a Maricá entrou para os desfiles lá na Intendente Magalhães, o que aconteceu? Quem lembra do primeiro desfile da Maricá na Intendente? Foi um desfile desastroso. Foi desastroso. A escola não sabia fazer carnaval, a escola não sabia desfilar. A escola se atropelou toda. Foram buracos gigantescos, foi a alegoria que bateu na cabine dos jurados. A escola fez um desfile desastroso do primeiro ano na Intendente. Aí ela se aprumou no ano seguinte, e aí foi. Ganhou carnaval, subiu, ganhou, subiu, ganhou, subiu, ganhou, subiu, ganhou, subiu. Gente... Ah, não, mas ela fez um ótimo carnaval. Fez um bom carnaval. Para mim não foi um carnaval excepcional, não foi. Fez um bom carnaval. Só que essa imagem que construíram agora para Maricá já vem sendo construída lá de trás. E nós falamos em resenhas nossas aqui, eu falei que muito me preocupa isso. Porque quem vai pagar o pato disso tudo é a escola. É a comunidade da escola. São os moradores que, de repente, apreciam a escola e querem uma escola para chamar de sua, do seu município. Poxa, nós temos uma escola do nosso município. Só que a imagem que construíram em cima da escola é uma imagem que leva a escola para o lado negativo. Não leva a escola para o lado positivo. E a escola está sendo usada na cara dura como um joguete político. Ela está sendo usada na cara dura como um joguete político. Só que na hora que essa festa acabar, a escola, como é que vai ficar? Quando ela não servir mais.
Não é assim que funciona? Não é assim que a política funciona? Só presta quando serve aos interesses? Depois ela não presta mais? Como é que ela vai ficar? Aí ela vai descer a ribanceira? Vai começar a andar para trás? E a comunidade fica como? Porque as pessoas começam a tomar antipatia pela escola. E é isso que eu estou vendo acontecer. As pessoas, tem gente começando a tomar antipatia pela escola. Olha o que estão fazendo com essa escola. Olha a imagem que estão criando. Ao invés de chegar e deixar a escola andar. E, quer dizer que a escola é milionária, que a escola tem dinheiro, que a escola não sei o quê? Fica quieto. Faz o carnaval, bota a escola na avenida. E pronto, e deixa a escola desfilar. Agora, o que está acontecendo? Caiu numa situação que não se fala da escola. Se fala o tempo todo do dinheiro da escola. Não se fala sobre o trabalho de uma comunidade, não se fala sobre uma construção de um carnaval, se fala sobre guerra de egos e vaidades e jogo político, e jogando dinheiro na cara dos outros o tempo todo, e isso está fazendo mal para a escola, não está fazendo bem. Eu falei, eu me preocupo. As pessoas não pensam na escola, nas escolas. Eu penso nas escolas, eu penso na cultura do carnaval. Eu não gosto desses papos de escola milionária, desses papos de escola que é isso, escola que é aquilo. Não estou falando só da Maricá, não. Eu estou falando do geral. Estou falando do geral. Eu me preocupo, porque quem paga o pato é a comunidade. Não é... Não são, sabe por quê? Porque as pessoas que são os profissionais, eles mudam de escola. Eles mudam toda hora de escola. Hoje em dia, a gente não vê mais aquelas pessoas raízes que lutam pelas suas escolas. A gente não vê mais isso. A gente vê isso lá no Intendente Magalhães, quando a gente pega uma senhorinha, como foi da velha guarda da Sereno de Campo Grande, que a escola toda passou, já estava chegando no final da avenida, e a senhora da velha guarda caminhando atrás da escola, porque ela não podia andar, ela não podia correr para acompanhar a escola. E ela ficou para trás de todo mundo. E a diretoria da escola foi lá ajudar ela. Ela de bengala lá, caminhando devagarzinho, a diretoria da escola foi ajudar ela. E pediram coisa para botar ela numa cadeira, de repente, para levar ela sentada, o pessoal... Ela não quis. Ela não quis. Eu vou caminhando até o final. E ela foi. Isso é ser raiz. Isso é ter amor pela sua escola, pelo seu pavilhão, pela sua comunidade. Agora, a gente vê isso hoje em dia? A gente não vê mais isso. A gente não vê mais isso. A gente vê guerra de egos e vaidade. Gente, olha, eu não posso me empolgar demais no que eu estou falando, porque senão eu extrapolo. O que eu vi no final de semana, no grupo especial, eu sinceramente, eu fiquei olhando de pessoas, eu fiquei assim, cara, onde é que esse carnaval vai parar? Sabe, a soberba, o ego inflado das pessoas, uma coisa assim, cara, que não leva a nada, a nada. E eu fico pensando onde que essas pessoas querem chegar. É muito complicado a gente falar isso, muito triste.